Pânico num supermercado de Anápolis. Um homem foi baleado dentro do local agora há pouco. Acidente com um trem no sudeste de Goiás. 5 vagões carregados de material usado para a produção de adubo tombaram na zona rural de Goiandira. A comodidade do crime. Operação prende no entorno um grupo que entregava droga em casa. Os pedidos eram feitos por mensagem de celular. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. 7h20, estamos ao vivo com as principais notícias dessa quinta-feira. E a gente começa falando de um acidente com um trem no sudeste goiano. Os vagões carregados com material para a produção de adubo tombaram. Os detalhes com Jonathan Moreira, ao vivo de Catalão, região onde aconteceu o acidente. Jonathan, você que esteve lá no local, alguém se feriu? Boa noite. Olá, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo. Não, ninguém se feriu, graças a Deus. O acidente aconteceu por volta de meio-dia lá em Goiandira. Goiandira fica aproximadamente 15 quilômetros aqui de Catalão, Luciano. O trem seguia com uma carga de rocha fosfática aqui de Catalão para Uberaba, lá em Minas Gerais. No momento do acidente, pouco depois do acidente, a locomotiva que puxava esses vagões, ela foi desconectada e, portanto, ela seguiu viagem. Dos 40 vagões, 5 tombaram e a carga, a rocha fosfática, ficou esparramada ali próximo à via férrea, mas, de acordo com a concessionária que faz a manutenção da via, não apresenta nenhum risco para o meio ambiente. Portanto, tranquilo, tudo dentro das conformidades, viu, Luciano? Agora veja essa, Luciano. A máquina que chegou para fazer o destombamento dos vagões, na hora que ela foi ser descarregada, ela também tombou. É uma coincidência muito grande, né? Por sorte também ninguém ficou ferido e por sorte também essa máquina não tombou para o lado da rodovia. Como você vê nas imagens aí, Luciano, ela tombou para o lado do acostamento. Por sorte, ninguém ferido em nenhum dos dois acidentes e a equipe está no local, a equipe que faz a administração da via, ela está no local apurando as causas do acidente e a gente segue daqui acompanhando tudo. Ô, Jonathan, você imagina, né, a linha férrea já interditada, claro, né, porque tem os vagões tombados. Imagina se essa máquina fecha a rodovia também. Obrigado, viu, Jonathan? Bom trabalho. Olha, a operação do Ministério Público e da Polícia prendeu hoje 5 pessoas ligadas a uma rede chamada de delivery de tráfico de drogas. Entrega em casa mesmo. O cliente pedia por telefone. Os mandados foram cumpridos hoje em Valparaíso, aqui em Goiás, e mais 3 cidades do Distrito Federal. A Ana Caroline Mota está em Valparaíso, ao vivo para a gente aqui com as informações dessa investigação. Ana, boa noite para você. Há quanto tempo funcionava esse esquema? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Segundo a polícia, esse esquema, esse grupo, agia há pelo menos um ano aqui na região do entorno. Esses trabalhos de busca, prisões e apreensões começaram logo cedo e contaram com agentes de Goiás, Distrito Federal e também promotores de justiça. Os agentes também contaram com a ajuda de cães farejadores, que auxiliaram aí em uma varredura em 7 imóveis, né? Tiveram buscas e apreensões. Várias porções de cocaína foram encontradas e, como você disse, Luciano, era uma espécie de delivery mesmo. O cliente, né, até então chamado assim, ligava, pedia a droga, a quantidade e tudo isso era entregue em um ponto combinado. Segundo a polícia, esse grupo é um dos maiores fornecedores de cocaína aqui da região do entorno e também do Distrito Federal. Todos os detidos devem responder por formação de quadrilha e também tráfico de drogas. Luciano. E essas mensagens vão ajudar muito, né? Localizar as pessoas que estavam comprando também essa droga, né? Obrigado, viu, Ana? Bom trabalho para você aí em Valparaíso, falando ao vivo aqui com a gente. Um crime que chocou os moradores de Padre Bernardo no entorno do Distrito Federal. Um homem confessou que matou um funcionário público e depois ele simulou o assalto para despistar a polícia. O corpo do rapaz foi enterrado hoje. O caixão foi carregado por parentes. Paulo César, de 38 anos, foi encontrado morto dentro de casa. Segundo as investigações da Polícia Civil, ele foi assassinado com golpes de faca. O suspeito é Vitor Leal dos Santos, de 26 anos. Em depoimento, Vitor disse que cometeu crime porque Paulo tentou beijá-lo. Com raiva, ele esfaqueou o funcionário público. Para a polícia não descobrir o crime, o suspeito roubou vários objetos da casa para simular um latrocínio.
A polícia chegou até o autor do crime por meio de Aguinaldo Estevão de Abadia, que depois do crime comprou o som automotivo da vítima e ainda ajudou a queimar o carro de Paulo. O veículo foi abandonado na zona rural de Padre Bernardo. No depoimento, ele disse que cortou um dos dedos da mão de Paulo para desbloquear o celular da vítima. Ele percebeu que no celular da vítima, que estava consigo, ainda havia ligação que ele fez para o Aguinaldo, então que ele teria que apagar aquela ligação. O funcionário público trabalhava como agente de sistema da Saneago em Padre Bernardo. Estão presos em Cachoeira Alta, na região sudoeste do estado, as 9 pessoas envolvidas na investigação sobre fabricação clandestina de remédios para emagrecer. Agora, o que impressionou mesmo a polícia foi a forma como esses medicamentos eram produzidos, sem nenhum tipo de higiene. A Lara Leão está em Rio Verde, conversa com a gente agora. Lara, boa noite e, consequentemente, mais um problema que pode levar um risco à saúde pública, né? Isso mesmo. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente. A polícia descobriu que esses medicamentos eram misturados numa betoneira usada aí na construção civil para mexer cimento. Além disso, o lugar onde essa manipulação era feita não tinha nenhuma higiene, era um lugar muito sujo, ficavam caixas, cápsulas pelo chão, o lugar não tinha nenhuma higiene. E como esse crime é inafiançável, os 9 presos, entre eles 3 mulheres, vão responder por falsificação, corrupção e adulteração de produtos medicinais. O grupo já está no presídio de Cachoeira Alta. Os remédios que prometiam emagrecimento não tinham registro sanitário e eram vendidos pela internet. Caso esses suspeitos sejam condenados, eles podem pegar até 15 anos de prisão. Luciano, a Anvisa confirmou que, de fato, esses medicamentos não têm nenhum registro. E tudo no improviso ali, né? Não só a fabricação, mas também o armazenamento, né, Lara? Muito obrigado, viu? Intervalo e a seguir, um homem baleado dentro de um supermercado em Anápolis, agora há pouco. 7h28, pânico agora há pouco em Anápolis, um homem foi baleado dentro de um supermercado. Quando ficou sabendo, o repórter Arano Neves já foi para o local apurar a situação por aí. Arthur, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. Olha, a situação é a seguinte, de acordo com a polícia que estava aqui no local, 2 homens caminhavam aqui pela região central de Anápolis. Um estava com uma faca na mão e acabou atingindo o pescoço de um outro. A polícia não soube informar se essas 2 pessoas se conheciam ou não. Na tentativa de fazer com que o homem se entregasse à polícia, eles vieram caminhando até um supermercado aqui na região de Anápolis, aqui na região central de Anápolis. Esse homem entrou para dentro do supermercado e acabou, na verdade, também agredindo os policiais. Na tentativa de conter mais uma vez esse homem, os policiais acabaram atingindo a perna dele. Ele foi socorrido pelo SAMU, tanto ele quanto a vítima foram encaminhados para o mesmo hospital aqui em Anápolis. Agora a polícia vai investigar esse caso, Luciano. Tá certo. Muito obrigado, Arthur. A gente continua acompanhando isso porque causou muita confusão e medo aí na região, né? E olha, começou hoje o prazo de inscrição para a chamada CNH Social, aquele programa que deve oferecer de graça cerca de 8.000 carteiras de motorista para pessoas de baixa renda. E a procura está grande, não é, Emerson Ferreira? Boa noite para você, falando com a gente aqui ao vivo de Itumbiara. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Tá sim, a procura tá grande, viu? Só hoje, que foi o primeiro dia, né, de 9 da manhã até as 5 da tarde, foram quase 20.000 inscrições, viu, Luciano? A gente lembra que essas inscrições são feitas exclusivamente pelo site do Detran, que é detran.go.gov.br. Nessa primeira etapa serão oferecidas 2.010 carteiras de habilitação sem custo algum. Mas é claro que esses candidatos devem cumprir alguns quesitos. No caso da habilitação para estudantes, eles têm de ter idades entre 18 e 25 anos, estar cadastrado no Cadastro Único, aquele programa do governo federal, e também ter feito o Enem. Já na modalidade urbana, os candidatos devem ter mais de 21 anos, também estar inscrito no Cadastro Único do governo federal e ter o ensino fundamental. Já na modalidade rural, os candidatos devem ter acima de 21 anos e também estar inscrito no PRONAF, que é o programa do governo federal para pequenos agricultores.
agricultores. Ao todo, serão 8.010 carteiras. Essa é a primeira etapa. Então, todas as informações também, para quem se interessou, estão disponíveis na nossa página no G1 Goiás. E é claro, como eu lembro, as inscrições são feitas exclusivamente pelo site do Detran. Boa sorte aí para quem vai se candidatar, né, Luciano? É isso aí, só acessar o G1 também que dá acesso ali a esse link do Detran. Muito obrigado, Emerson. Deve ter alta no sábado o bebê, ou a bebê, né, Maria Eloá, como ela foi chamada. Ela nasceu na recepção da maternidade Dona Iris aqui em Goiânia. Os pacientes que também esperavam por atendimento registraram um tumulto. Maria Eloá passou por uma série de exames para saber se está realmente tudo bem. A menina nasceu com 3,1 kg. O hospital estava cheio quando a mãe da menina, a Cássia, entrou em trabalho de parto. Quem estava na recepção pediu socorro. Chama o médico aí, ó. O segurança foi quem primeiro ajudou. A recém-nascida chegou a cair no chão. Nossa Senhora! Minutos depois, chegaram os enfermeiros e levaram a mãe e o bebê numa maca. A família é de Trindade e ainda tenta se recuperar do susto. A gente que é cidadão, misericórdia, vontade de chorar. Ela falou para a mulher, minha bolsa arrebentou. E aí eu falei para a moça aqui, falei, ela arrebentou a bolsa. Ela disse, não, eu vou chamar agora. Mas aí ela não chamou logo, né? E quando eu virei, a mulher falou assim, não, o neném tá nascendo. A direção da maternidade Dona Iris disse que está investigando para saber se teve alguma falha na hora de definir a prioridade no atendimento. A maternidade disse que a mãe chegou à unidade às 10h06 da noite, passou pela triagem e antes mesmo de ser chamada pelo médico, deu à luz. Foi um fato muito rápido, então ela chegou, foi triada pela enfermagem. Porém, nesse intervalo de 16 minutos entre a chegada da paciente, né, até ela receber o atendimento, até o nascimento, foram 16 minutos. Uma coisa muito rápida que saiu do controle. A maternidade também diz que a mãe foi orientada a aguardar num corredor interno, dentro da unidade. Mas ela voltou para a recepção. Mas a família contesta essa versão. Ela me falou que eles falaram que era para ela esperar sentada. Depois passou na triagem. Ela perguntou se era na cadeira lá dentro, né? Eles falaram que não, que era aqui fora, para esperar o médico chamar. Pacientes e acompanhantes reclamam que muitas mães voltam para a recepção porque na Dona Iris não deixam ninguém entrar para acompanhar essa primeira fase do atendimento. Se eu tiver que ver ela, tem que vir aqui na recepção. Estou aqui desde ontem, das 3 horas da tarde, mas eu estou aqui na recepção, porque minha filha está na triagem. Quando ela subir para o quarto, que eu vou subir junto com ela. No momento da triagem, que é um momento muito rápido, o acompanhante não entra para fazer a classificação de risco, né? Então é um primeiro atendimento para você fazer a classificação para entender qual que é a prioridade daquele atendimento. A Maria Eloá e a mãe passam bem. O que a Cássia mais quer agora é curtir a chegada da nova integrante da família em casa. Nós queremos ir lá para casa para descansar e tirar a cabeça, esquecer um pouco e curtir o Natal juntos. Veja a seguir as demissões de servidores temporários da UEG. 7h35, continua a série de demissões de servidores temporários da UEG. Ao todo serão mais de 1.000 desligamentos. E os estudantes estão preocupados aí com o prazo para a contratação de novos profissionais. Por meio dessa portaria do dia 28 de novembro, a UEG demitiu mais 662 professores temporários. O documento foi assinado pelo reitor interino da universidade, Rafael Gonçalves Santana Borges. A reitoria informou que ao todo serão em torno de 1.400 demissões. Os desligamentos começaram em agosto desse ano, depois que a Justiça ordenou o encerramento de contratos temporários e a convocação de aprovados no último concurso. O contrato temporário ele pode durar até 1 ano, segundo a lei. Existiam servidores aqui em situação de irregularidade há 18 anos, há 15 anos. Então a situação era realmente grave. Camila se assustou quando viu o nome da Maria Clara na lista dos demitidos. A intérprete de Libras acompanhava a jovem surda há mais de 2 anos, desde o primeiro período do curso de Engenharia Civil. Eu não me sinto muito segura porque a cada 2 anos eu me sinto prejudicada. Eu vou ter que ensinar os sinais próprios da engenharia e eu preciso de uma garantia até o final do meu curso. O reitor disse que ao todo vão ser contratados 300 novos professores em 2020.
O edital deve ser publicado ainda essa semana. Existiam muitos professores temporários que simplesmente não estavam em sala de aula. Então eles complementavam carga horária com gestão, com extensão, de uma forma um tanto não regulamentada. E agora esse professor temporário ele está sendo contratado para suprir a necessidade de ensino da instituição. E a reitoria informou que novos intérpretes serão contratados no próximo edital e devem começar a trabalhar já no começo do ano que vem. A sexta-feira vai ser de tempo instável com alerta de chuva forte no sudoeste, principalmente no sul de Goiás. Tempo parcialmente nublado em todo o estado. Chove mais em Rubiataba e na capital. Em Jataí, temperatura de 30 graus. Em Catalão, os termômetros caem para 27, com a previsão de chuva para amanhã. Hora da imagem do dia, que hoje vem de Jataí com uma visita especial. A garotada recebeu a visita do Papai Noel. O maior símbolo aí dessa época do ano foi o encerramento na cidade da campanha, a campanha Papai Noel dos Correios. Quase 2.000 cartas, hein? Outras notícias no Jornal Nacional. Até amanhã.